Eu estou muito feliz por essa conversa, porque assim, Ana, CEO da COP, a Tarciana, presidente do Banco do Brasil, aparentemente pode parecer que seja uma conversa de dois assuntos que têm nada a ver, mas, na verdade, tem muito em comum. E, Ana, eu tenho acompanhado muito, como eu mencionei aqui, eu sou conselheira do Pacto Global da ONU, né, justamente na pasta de sustentabilidade, e eu acompanho muito as suas falas. Eu gosto muito de uma coisa que você traz, que é a preocupação com o futuro. O quanto a gente precisa ter os governos empenhados nas questões climáticas para que a gente se preocupe com o futuro. E eu queria pedir licença para trazer aqui um pensador que eu admiro muito, que é o Ailton Krenak. E o Ailton ele fala uma coisa que eu amo, que ele diz assim, que existem algumas narrativas que estão construindo para que a gente pense no fim do mundo, para que a gente desista de sonhar. E quando você traz o comprometimento dos governos com esse futuro, você, assim como Ayrton, com outras palavras, diz a mesma coisa. Não, a gente vai pensar, porque a gente ainda tem esperança para sonhar. Eu queria que você explicasse aqui para a gente exatamente do que você está falando, dessa preocupação e desse alinhamento que você faz entre sustentabilidade e segurança. Bom, primeiro, boa noite, Tarciana, boa noite, assim, um prazer. Coisa boa, né? Estar num encontro assim com tantas mulheres. Isso realmente enche a gente assim de carinho e esperança também, né? E acho que é um pouco isso. Acho que quando a gente trabalha com sustentabilidade, você tem que pensar no futuro, porque o planeta vai estar muito bem obrigado sem nós humanos, né? Então, quando a gente fala de sustentabilidade, a gente está falando principalmente de como nós humanos vamos estar no planeta e quanto a gente consegue conviver uns com os outros. A gente está vendo agora, né, muita guerra, muita preocupação com guerra, e a gente investir muito mais em paz é o que a gente deveria estar fazendo. E acho que a COP, é o que eu penso, hoje faltam 226 dias para a COP. Eu estou aqui numa contagem regressiva a cada minuto. Dá essa esperança, né, da gente juntos, de uma maneira multilateral, a gente olhar para o futuro e saber que a gente pode estar bem, e é uma questão de escolha. E a gente tem que fazer essa escolha, que é a escolha pela vida. Pela vida. E a gente está falando de um futuro, talvez para algumas pessoas, pensar futuro pode parecer amanhã, depois, mas quando a gente está falando de clima, quando a gente está falando de sustentabilidade, é uma urgência. É uma necessidade absurda, não dá para a gente... É isso que você falou, contagem regressiva, sabe? Sei os dias exatamente, porque é muito importante que isso seja realizado, né? Tarciana, você sabe que, eu não sei se você se recorda, mas o ano passado, em Nova York, eu entreguei para você o prêmio do Pacto Global da ONU para o Banco do Brasil, né? Por conta da Ambição 2030. E o banco tem sido reconhecido porque está comprometido com alguns compromissos importantes dentro dessa agenda. E eu queria que você trouxesse para a gente, para que a gente se alinhasse aqui nessas questões de sustentabilidade. Muito obrigada, Cris. Ana, é um prazer estar aqui contigo. Boa noite a todos. É um prazer imenso estar aqui. Muito obrigada à Esfera pelo convite. No ano passado, quando a gente foi lá receber a premiação, Cris, eu lembro que eu recebi de ti. Nós fomos premiados em 4 categorias. O banco, enquanto instituição, em 2, e 2 categorias como CEO, e todas elas transversais. O banco assumiu como embaixador de 3 importantes iniciativas do Pacto Global. Elas lideram 2030, raça é prioridade e salário digno. E aí, quando a gente assume como embaixador, isso é mais do que ser signatário. E a gente sabe esse compromisso no banco, a gente sabe o que isso significa. Então, mais do que termos políticas, mais do que elaborarmos programas, nós precisamos executar as políticas do governo, porque é nossa obrigação enquanto empresa, e aí, enquanto empresa pública de economia mista, essa obrigação aumenta, porque nós entendemos o nosso compromisso de dar exemplo. Então, a gente precisa não só fazer, mas a gente precisa ser exemplo. Então, assumimos como embaixadores desses 3 compromissos, principalmente no intuito de puxar outras empresas para essa pauta.
puxar outras empresas para buscar esses compromissos. Então, eu fico muito feliz em dizer que, se no mundo vai demorar 164 anos para as mulheres buscarem equidade de gênero, no Banco do Brasil, em 2030, a gente vai alcançar. Em 2025, a gente já alcança 30% de mulheres em cargo de liderança, porque já somos metade no quadro do banco. Mas, em 2030, nossa ambição é de termos 50% de mulheres em cargos de liderança, e nós vamos buscar isso. E você tem sido decisiva para chegar nesses resultados, né? Como é que tem sido para você ser essa mulher à frente dessa importante instituição? Olha só, eu acho interessante assim, quando vem assim, tá, você tem sido decisiva. Decisiva, na verdade, foi a intenção do presidente Lula, quando me nomeou presidenta do banco. Porque foram 216 anos até que uma mulher fosse reconhecida. E é porque o banco não tinha mulheres competentes. De onde eu venho, tem mais 50%. Então, é preciso ressaltar a intencionalidade nas ações. Para além de termos políticas, para além de termos programas e um processo, uma estrutura reconhecida na governança do banco, e aí vem, de novo, a pauta de sustentabilidade, porque, quando a gente fala da pauta ESG, é o ambiental, o social e a governança. Então, é preciso que, na governança, você tenha essa estrutura estabelecida, com um grau de importância para a empresa, em nível de equidade com os demais comitês, com os demais instrumentos que existem. E, de um outro lado, é preciso ser intencional. Então, se nós temos 20% de mulheres em cargos de liderança, precisamos chegar em 30%, a gente precisa entender que programas são necessários, empreender esses programas e buscar os 30%. Então, esse número que nós vamos alcançar agora em 2025, de mulheres, negros, indígenas e outras etnias subrepresentadas em 30% de cargos de liderança, vem também de um processo de intencionalidade. E aí eu vou te dar um exemplo que eu não posso deixar de citar. Traga, por favor. Até eu ser indicada à presidência do banco, nós tínhamos tido, em 214 anos, uma mulher vice-presidente. E aí eu entendi o seguinte: diversidade gera diversidade. Se eu não trouxesse outras mulheres comigo, não seria possível levar adiante um projeto de equidade. Então, hoje, no Conselho Diretor do Banco, nós temos 45% de representatividade. Inclusive, 2 das vice-presidentas estão aqui comigo. Estão aqui? Estão ali, a Marisa e a Ana Cristina. A Carla Nese não pôde estar conosco hoje. Mas sabe o que é legal? São vice-presidentas de áreas que todo mundo diz que seria impossível a mulher tomar conta. A Marisa é vice-presidente de tecnologia. Olha. A Ana Cristina é vice-presidente corporativo. E lá no corporativo, toda a parte de negociação de dívida está com ela. Ela que dá conta ali com esse jeitinho dela. E a Carla Nese cuida de toda a rede de varejo do banco. Então, a gestão dos nossos mais de 3 mil pontos de atendimento físico proprietários e dos mais de 25 mil pontos de atendimento terceirizados estão com ela. É você trazendo para a gente aqui algo que eu falei no início, né? Que as empresas já descobriram que as mulheres estão apresentando resultados muito positivos no comando das empresas, dirigindo países, né? Isso é muito fabuloso. Agora, Ana, a Amazônia é um território estratégico, um território-chave, não só para o Brasil. A gente sabe que tem muitos interesses de outros países do mundo ali envolvidos nesse território. Eu queria que você falasse aí, já do ponto da sociedade, da contagem dos dias, o que representa para nós, Brasil, que a COP aconteça justamente na Amazônia. Então, isso é parte dessa genialidade, né, que acho que a Tatiana mencionou, do presidente Lula, quando a gente estava no Egito, ele lembrar que o Brasil ia sediar a COP de 2021, de 2022, e aí o Brasil não sediou pandemia. A COP, e aí a gente acabou, o presidente Lula trazendo, e um momento muito difícil, né, porque o Brasil é conhecido lá fora muito pela Amazônia, o olhar, né, que as pessoas pensam no Brasil, principalmente na área de sustentabilidade, é da Amazônia. Então, essa ideia que o presidente Lula teve de trazer uma COP para o coração da Amazônia,
com todos os desafios que isso traz, né? A cidade de Belém, a gente sabe que está trazendo muitos desafios, mas a gente fala que se uma COP, que é a reunião mais importante de sustentabilidade, não pode ser sediada no lugar que é o símbolo da sustentabilidade, é porque tem algum problema com a COP e não com este lugar. Né? Vai ser a primeira COP que a gente vai fazer depois que a gente já passou 1,5 grau. Não a média, né? Mas o ano de 2024 a gente já ultrapassou 1,5 grau. E vai ser a primeira COP que a gente vai fazer. Explica para o pessoal o que você está falando quando você traz 1,5 grau. 1,5 grau. A gente já passou 1,5 grau a mais do que a média da época da Revolução Industrial. Então, o planeta está aí esquentando, já passamos 1,5 grau. E lembrar que 1,5 grau era o objetivo, ou é o objetivo, do Acordo de Paris, que a gente não ultrapasse a média anual de 1,5 grau até 2100. Então, a gente já está passando dessa média. E a Amazônia é, simbolicamente, um dos que a gente chama ponto de não retorno mais importante do planeta. Sim. Que, se a gente não cuidar, a gente vai ter uma savanização da Amazônia, assim como do Polo Norte. Então, uma coisa extremamente simbólica para trazer essa coisa da urgência, que acho que é muito importante, e o André Corrêa do Lago, que é o presidente da COP, mencionou na carta que ele lançou recentemente, que fala: a transição já começou. Já começou, está todo mundo aqui participando dessa transição, mas ou essa transição vai ser feita por escolha, ou ela vai ser feita pela tragédia, pelas catástrofes. Então, ela vai acontecer, mas eu acho que a gente prefere, obviamente, fazer por escolha. Por isso, muitas das empresas já estão nesse processo de descarbonização e, infelizmente, a gente também vai ter que agora nos adaptar à mudança do clima, porque acho que todo mundo já está vivenciando a mudança do clima. Não tem como. É enchente, é onda de calor. Hoje, aqui em São Paulo, a gente teve uma chuva que a gente vê como muda a cidade, e não é só uma responsabilidade individual. E você citou bem o Acordo de Paris, e a gente vive um momento de mudança no cenário internacional, por exemplo, como a saída dos Estados Unidos, né, do Acordo de Paris. E aí eu queria entender de você como é que a gente vai conseguir fazer com que os países, os representantes, se mantenham engajados nesse tema. Bom, primeiro lembrar que assim, não é a primeira vez que os Estados Unidos saem do Acordo de Paris, infelizmente. Isso já aconteceu no último governo do presidente Trump. Segundo, assim, obviamente, os Estados Unidos é um país importantíssimo, traz muita tecnologia, obviamente, é um país muito rico, então ele traz também recursos não só para dentro dos Estados Unidos, mas para fora. Agora, uma opção que teve o governo federal dos Estados Unidos. Mas, no Acordo de Paris, nós temos 198 países. Um saiu. 197 estão comprometidos em fortalecer o multilateralismo climático. E eu acho que a COP30, em Belém, pode até se tornar um símbolo da importância desse multilateralismo climático, porque mudança do clima só vai ser resolvida se todos os países participarem. O que a gente polui no Brasil, ou que se polui na Inglaterra, ou se polui na China, todos os países sentem. Então, eis aí um tema que não tem outra solução a não ser através de uma concertação internacional para solucionarmos. Então, eu espero, a gente já tem conversado muito com os governos estaduais dos Estados Unidos, das empresas americanas, e como aconteceu da última vez que o governo federal dos Estados Unidos saiu, as empresas e os governos estaduais se manteram alinhados a combater a mudança do clima, e a gente espera que seja a mesma coisa dessa vez. Eu queria trazer aqui para a nossa conversa uma fala de uma pensadora também que eu admiro muito, que é a Sueli Carneiro, filósofa brasileira, reconhecidíssima não só no nosso país, mas internacionalmente. E, Tarciana, foi com a Sueli que eu aprendi que, quando a gente fala de mulheres,
a gente precisa dizer de que mulheres nós estamos falando. A gente precisa fazer um recorte e entender exatamente quais são essas mulheres, senão a gente categoriza as mulheres e não consegue salvá-las, porque a gente enxerga apenas um grupo como aquele capaz. E eu queria trazer isso para te perguntar como é que você aplica, porque eu conheço você, conheço o seu trabalho e sei que Sueli faz parte dos seus estudos, como é que você aplica isso no seu dia a dia? Cris, em primeiro lugar, entendendo coletivamente as necessidades individuais. É como você falou, não dá para tratar em grupo, e não dá mesmo. Mas é preciso que a gente entenda que toda solução aplicável ela precisa ser estruturante. Então, é preciso pensar coletivamente e agir individualmente. E a gente trabalha dessa forma quando a gente lança, por exemplo, a semana passada nós lançamos uma plataforma em parceria com o LinkedIn. Nós, na verdade, promovemos, porque nós já temos a plataforma lançada há 2 anos, que é a plataforma Mulheres no Topo. E a ideia é que a gente atraia cada vez mais mulheres para que conheçam as soluções financeiras do banco. E a gente entende, a partir dos estudos do modelo de modelos de conhecimento do cliente, que não é possível trabalhar os mesmos modelos de concessão de crédito tradicionais na hora que eu estudo a concessão de crédito para empreendedoras. Então, é preciso conhecer individualmente as necessidades de cada uma. E a plataforma Mulheres no Topo ela traz justamente vem ao encontro dessa necessidade. Então, as mulheres procuram, trazem a necessidade delas, a gente busca uma solução que é coletiva e adequa para a necessidade individual daquela empreendedora. Então, assim, eu tenho muito orgulho de dizer que, no ano passado, nós concedemos quase 70 bilhões de reais de crédito para empresas e microempresas que têm mulheres na liderança, a partir desse entendimento da capacidade e da necessidade individualizada das empresas. Um ótimo valor, né? Um valor espetacular. Espetacular. Gente, a gente já está acabando. Eu queria ficar aqui conversando com vocês a noite inteira. Eu quero deixar esse último minuto para que vocês possam deixar uma mensagem aqui no evento para a nossa plateia, começando pela Ana. Acho que a mensagem que eu trago é a mensagem do mutirão pela ação climática que a gente está lançando, né, como presidência da COP. A gente não precisa esperar uma COP, aquelas 2 semaninhas, para ter ação climática. Ação climática a gente faz todos os dias, todas as escolhas que a gente faça, seja como presidente do banco, seja como consumidora, seja como eleitora, seja como mãe. Então, esse mutirão que a gente pede é que a gente agora está iniciando uma nova década e agora a gente tem que acelerar a implementação dessa transição. A gente realmente precisa acelerar e vai depender de cada um de nós para que essa implementação e para que a ação gere novas ações. Não mais promessas, como a gente está falando, mas sim práticas. Então, a gente quer muito da prática climática de hoje em dia e não mais só simplesmente promessas dos atores. Ô, Ana, eu chamo de acabativa. Porque a gente tem iniciativa, pronto. Precisa ter acabativas. Né? Acabativa. Olha, no meu minuto, eu gostaria de deixar uma mensagem de otimismo. Eu acho que, quando a gente tem um evento como esse, em que a gente vem conversar, em que a gente senta para discutir tantas pautas positivas, é preciso a gente lembrar o mundo que a gente vive, o momento que a gente vive no mundo. Hoje é dia 31 de março, os historiadores até falam que é do dia 1º de abril, mas hoje é 31 de março, e é um dia para não ser esquecido da nossa história. Dia 31 de março ou 1º de abril é uma data para não ser esquecida da nossa história. E é uma data em que, se eu puder aqui deixar uma mensagem, eu diria o seguinte, que a gente divulgue cada vez mais e mais good news. Se for para a gente divulgar, se for para a imprensa falar, que seja uma imprensa verdadeira, que traga o que tem acontecido de fato. Que a gente divulgue entre nós, nos grupos de WhatsApp que a gente participa, cada vez mais e mais good news. Porque de fake news não dá mais para a gente viver. Não dá mais. Good news, verdades e pessoas que inspiram. Muito obrigada, muito obrigada, Cris. Que feliz, gente. Uma salva de palmas para essas mulheres maravilhosas.
Prazer imenso.